Final de jogo no Beira-Rio, Grêmio 1, Inter também 1. Esse resultado transformou o Inter campeão gaúcho de 2025. E nesse vídeo nós vamos abordar todos os erros que o covarde Gustavo Quinteiros cometeu nessas duas finais, mas principalmente no jogo de hoje. O Grêmio entrou bem no jogo, começou atacando bastante, mas não conseguia concluir a gol. Conseguia jogar no campo do Inter, mas não conseguia finalizar. O Grêmio passou o primeiro tempo inteiro assim, o Inter começou a criar jogadas, perdeu duas oportunidades claras de gol no primeiro tempo. E aí a gente foi pro intervalo. No intervalo, a gente pensa que o treinador do Grêmio sabe onde é que ele tá, sabe o que está acontecendo, que o tamanho do octacampeonato que seria na carreira dele, né? E o tamanho da derrota do octacampeonato. Mas não, o Gustavo Quinteiros volta pro segundo tempo exatamente igual, ele só troca as laterais, que foi uma mudança certa, né? Porque o Igor Serrote iria ser expulso, mas daí ele resolve não mudar mais nada. E aos 56 do segundo tempo, o Ener Valencia chuta do meio da rua, numa falta que não foi falta, mas enfim, o Ener Valencia teve muita competência para conseguir converter esse gol, e o Grêmio acaba tomando 3-0 no placar agregado. Aí a gente pensa, pô, agora o Quinteiros vai tirar volantes, vai botar atacantes, vai por tudo ou nada, né? Mas não, ali o Quinteiros desiste do jogo. E numa jogada de bola parada, onde o jogo fica 6 minutos parado, a gente vai ter que falar também sobre o VAR, né? 6 minutos para fazer uma linha de impedimento é um absurdo. Mas enfim, o jogo ficou 6 minutos parado e o gol do Grêmio foi confirmado. E aí a gente pensa, pô, agora o Gustavo Quinteiros vai ver que tem como, é 2 gols, era 30 minutos do segundo tempo e tinha mais os 9 de acréscimo, então, pô, a gente podia ir pra cima deles, né? Mas não, aos 62 minutos do segundo tempo, o Quinteiros, que já vinha dando indícios de desistir da partida, confirma a desistência do octacampeonato do Grêmio. Ele tira o Kiko Oliveira e Vila Sante e põe o Pavon e o Dodi. O Kiko Oliveira vinha jogando bem, era um dos melhores jogadores do Grêmio na partida e ele conseguiu botar o Pavon no lugar dele. É inacreditável. O Pavon que não tá jogando nada. E quem é que tava no banco ainda? Monsalve e Cristaldo. Inacreditável. Parece que ele tava rindo do torcedor. Eu não consigo entender em qual mundo isso seria uma boa alteração. E o Dodi pelo Vila Sante foi uma alteração que deixou o time só mais defensivo, entendeu? Se a gente estivesse ganhando o jogo, seria uma alteração que faria sentido, porque o Vila Sante estava muito mal. Mas não era o momento disso, era o momento de botar o Cristaldo, botar o Monsalve, trazer o Edenilson para a segunda função do meio campo. Inacreditável. Ali ele confirmou que ele não sabe o tamanho do Grêmio, não sabe o tamanho do Gauchão, não sabe o tamanho do Grenal. Ele desistiu do jogo ali. O que ele acha que ia acontecer? Desistindo do jogo. Faltava 2 gols de... Faltava 2 gols pro... Inacreditável. Faltava 2 gols pro Grêmio levar o jogo para os pênaltis, e ainda tinha tempo. Mas não, ali ele confirma a desistência do jogo, e aos 78 minutos do segundo tempo ele resolve botar um dos meias. Ele tira o Edenilson e põe o Monsalve, fazendo uma troca boa, mas muito tardia, né? E aos 84 ele tira o Amuzu, que ia ser uma opção de desafogo, que estava jogando mal mesmo, mas era uma opção, ao menos para puxar a marcação para o Lucas Esteves conseguir jogar, que fez um bom Grenal o Lucas Esteves, e ele põe o Arezzo. Aí deixando 2 centroavantes, ninguém do lado esquerdo, era o Lucas Esteves contra 3 jogadores do Internacional. Ele pouco conseguia fazer daí e deixou ele morto. Assim, o Grêmio, no final do jogo, não conseguia nem fazer chuveirinho na área, tentava fazer chuveirinho do meio de campo, todos os chuveirinhos foram na mão do Antony, entendeu? O Grêmio não conseguia nem chegar ao ataque, foi ridículo essa partida. O Quinteiros desistiu do Octa, uma coisa é tu perder, outra coisa é tu desistir. Ele não sabe o tamanho do Grêmio, a história do Grêmio, de imortalidade. E olha que ele conseguiu fazer alguns milagres com o Grêmio, né? Mas desistir do jogo desse jeito, ele não tem tamanho pro Grêmio, não sabe onde é que ele tá. Se o presidente Guerra não demitir ele na coletiva agora, é um absurdo. O Guerra vai ficar com uma situação insustentável com a torcida se ele não demitir o Quinteiros. Foi uma desistência do Octa, a gente não perdeu o Octa, a gente entregou o Octa, a gente desistiu do Octa campeonato. E não satisfeito, ele resolveu não botar o Cristaldo em nenhum minuto dos 2 jogos. Isso aí é inacreditável. O Cristaldo é um baita jogador, ele vem jogando mal em jogos decisivos, sim, mas ele foi artilheiro do Grêmio ano passado. Ele é um baita jogador, ele podia não começar o jogo, mas ele tinha que jogar. Esse jogo foi indignante, essas finais foram indignantes. O Grêmio perdeu para ele mesmo. O Inter jogou bem, o Roger Machado conseguiu dar um nó tático no Quinteiros, mas o Grêmio foi o principal protagonista dessas finais, entregando o jogo pro Internacional. Mas então é isso, gurizada. O Quinteiros tem que ir embora, é inadmissível ele continuar no Grêmio. Agora a campanha fora Quinteiros, pra gente conseguir trazer um outro treinador e ainda ter alguma chance de ficar no G4 no Brasileirão. Porque a gente tem um bom time, a gente só tem um treinador terrível, um dos piores treinadores que eu já vi na vida. Ele tem 2 baita meias e prefere jogar sem nenhum. Então tá, gurizada, se inscrevam no canal, deixem o like e tamo junto.